É uma quarta-feira, dia 1º de abril de 1964. O dia está claro e quente, sem muitas nuvens no céu, como costuma ser no início do mês de abril no Recife. Mesmo assim, o clima é pesado. A capa do Diário de Pernambuco informa: Forças militares de Minas rebelam-se contra João Goulart e os comunistas. O texto diz que o movimento iniciado pelo general Olímpio Mourão Filho tinha recebido a adesão de militares da Guanabara, de São Paulo, do Paraná e também do 4º Exército com sede no Recife, que comanda as tropas no Nordeste. No dia anterior, todas as vias de acesso à residência oficial do governador de Pernambuco tinham sido interditadas. No pátio do palácio, ninhos de metralhadoras foram montados pelas forças policiais do estado. Nas ruas, o policiamento foi reforçado e a Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Valfrido Siqueira, se reuniu até quase a meia-noite, acompanhando com expectativa as movimentações políticas. O Palácio do Campo das Princesas amanhece completamente cercado pelas tropas do 4º Exército, que ocupam todos os acessos ao local, como as pontes Princesa Isabel e Buarque de Macedo e a Praça da República. Desde as 5 horas da manhã, dezenas de soldados se posicionam no Parque 13 de Maio, portando armamento pesado, como metralhadoras e canhões de menor calibre. A Faculdade de Direito, situada mais adiante, está isolada por um cordão militar, e as ruas do Príncipe e do Riachuelo são fortemente vigiadas, inclusive com carros de combate. Um pouco mais afastados, mas ainda no entorno da residência oficial, tanques de guerra são posicionados estrategicamente e metralhadoras instaladas na Rua da Aurora apontam para o palácio. Lá pelo meio da manhã, chega à sede do governo estadual um oficial superior com um texto de renúncia para ser assinado pelo governador Miguel Arraes de Alencar, que recusa sumariamente. No momento em que falo, o Palácio do Governo está sendo ocupado por tropas do Exército que se subordinaram contra o senhor Presidente da República, tocando assim no meu mandato que o povo de Pernambuco me concedeu através de gloriosa campanha eleitoral. Sei que cumpri até agora o meu dever para com o povo pernambucano. Sei que estou fiel aos princípios democráticos e à legalidade e à Constituição que jurei cumprir. Deixo de renunciar ou de abandonar o mandato, porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver. A negativa leva os coronéis Castilho e Ivan Rui, comandantes do Exército, a depor o governador, que em seguida é isolado em uma sala do palácio até segunda ordem. À noite, enquanto sua deposição é oficializada na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Arraes é levado para a sede do 4º Regimento de Infantaria, em Jaboatão dos Guararapes. Depois segue para a ilha de Fernando de Noronha e, finalmente, para o exílio na Argélia, no norte da África, onde vai permanecer por 14 anos. Paulo Guerra, o vice-governador, assume o estado logo após a destituição de Arraes. Sua posse acontece na calada da noite, em reunião extraordinária na Assembleia Legislativa, com a presença somente de alguns deputados, autoridades militares e poucos representantes da imprensa. A repressão política iniciada em Pernambuco antes mesmo do golpe se intensifica profundamente a partir daí. Nenhum grupo ligado à antiga situação ou aos movimentos populares é poupado. Além das instituições militares, a perseguição aos opositores do regime militar tem a participação de bandos civis armados e grupos paramilitares ligados a segmento que se sentiram prejudicados no governo Arraes. A repressão em Pernambuco não visa somente objetivos políticos. É também utilizada para acertos de contas pessoais, como problemas particulares de terra, questões trabalhistas e ações de despejo.
tudo resolvido sumariamente pela intimidação e violência, segundo a conveniência de quem detém a força ou possui alguma influência no novo sistema de poder. No campo político, pessoas ligadas à antiga conjuntura, aos movimentos sociais ou diretamente ao Partido Comunista são perseguidas e presas. Na Alep, deputados têm mandatos cassados e, a partir daí, o Parlamento Estadual passa a ser uma das instituições públicas que mais sofre os impactos da ditadura. Para entender essa história, vamos ter que voltar alguns anos no tempo, para logo depois do fim de outro regime autoritário no Brasil, aquele de Getúlio Vargas. Vamos lembrar? Olá, ouvinte! Estamos começando mais um episódio do podcast Sagas Pernambucanas, Voz e Força do Povo. A história de hoje não é novidade para ninguém. Provavelmente você que está nos escutando agora já ouviu falar sobre ela. Vamos falar do período da ditadura militar. Não é, André? Oi, pessoal, é isso, Clarissa. Olha, tem uma notícia triste para dar. Esse é o último episódio da segunda temporada do Sagas Pernambucanas. Mas olha aí, conseguimos cumprir a missão de entregar uma temporada muito especial, em comemoração aos 190 anos da nossa Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente já agradece aqui a todo mundo que participou desse trabalho. Deu para ver nos episódios anteriores que teve muita gente trabalhando na pesquisa, na produção, nos roteiros, nas gravações, na edição, na sonorização, na identidade visual, além do pessoal das redes sociais, da assessoria de imprensa, que estão ajudando na divulgação. Enfim, uma galera. Gratidão, meu povo. E um agradecimento especial a você que está aí a caminho do trabalho, passeando, fazendo aquela faxina, lavando louça, preparando cafezinho, fazendo treino na academia. Ouvinte fiel que não esquece de a cada episódio dar aquela curtida, avaliar com 5 estrelinhas no tocador, recomendar pelo Zap, pelo Telegram. Valeu demais! Hoje, quem nos ajuda a contar essa página infeliz da nossa história, como diz a canção de Chico Buarque, é a nossa queridíssima Amanda Seabra. Ela é a responsável pela pesquisa e produção desse roteiro e é outra pernambucana para fazer coro aqui comigo e falar da nossa nação Pernambuco. A jornalista por trás desse season finale, que, por sinal, fez a cobertura do enterro de Miguel Arraes. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer receber você para falar desse momento tão importante e que precisa ser sempre lembrado para que a gente não repita os erros cometidos no passado. Bem-vinda, Amandinha! Oi, Clarissa. Oi, André. Oi para você que nos ouve. Pois é uma página infeliz da história, como você disse, mas é também uma página de resistência e de luta pela democracia, seja nas ruas ou nos espaços da política institucional. Vamos contar essa história puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, é claro. A gente vai falar na perspectiva do estado de Pernambuco. Vamos contar o que estava acontecendo por aqui quando o golpe militar foi dado e o que ocorreu nos primeiros dias, como o povo pernambucano se comportou com a nova configuração política, curiosidades e particularidades da terrinha. E, claro, o que rolou na Alep nesse período. Afinal, o mote da temporada é Voz e Força do Povo, e a Assembleia Legislativa é há 190 anos a casa de todos os pernambucanos. Por sinal, ela estava completando 129 anos, no mesmo dia que aconteceu aquilo que a gente contou no começo do episódio, o golpe militar e o cerco ao Palácio do Campo das Princesas, e foi fechada 5 anos depois pelos militares. Que presentaço, hein? Pernambuco, como vocês ficarão sabendo logo mais, foi um dos estados que mais sofreu repressão, justamente pela vocação revolucionária, que fica bem evidente no podcast Sagas Pernambucanas desde a primeira temporada. É verdade, a repressão em Pernambuco, a oficial e a oficiosa, é muito pesada. E isso se deve sim aos caminhos percorridos por vários movimentos sociais do Estado, que nos breves anos de abertura política que o Brasil viveu entre o Estado Novo e o golpe de 64, fizeram bastante barulho na busca por melhores condições de vida para o homem do campo, em defesa da reforma agrária e pela democratização da educação. Agora, sem mais delongas, a gente começa para valer esse episódio que se chama O Golpe em Pernambuco.
O momento antes do golpe de 64 é fundamental para entender os eventos que ocorreram imediatamente depois da tomada do poder pelos militares. Se a gente observar o movimento político após o fim do Estado Novo, a ditadura instaurada pelo Getúlio Vargas, que vai de até 45, a impressão que se tem é que em Pernambuco, especialmente o Recife, segue um caminho rumo à esquerda. Muito embora o Estado, na década de 1950, seja ainda muito dominado na política e na economia por uma elite rural mais alinhada à direita conservadora. Nesse período, Pernambuco passa por uma mudança gradativa do comportamento eleitoral e uma das explicações para isso é o movimento de saída do campo para a cidade, o famoso êxodo rural. Entre os motivos para esse fenômeno está a seca do sertão nordestino, mas neste momento específico ocorre também uma expansão na cultura de cana-de-açúcar em Pernambuco, impulsionada pelo aumento da demanda internacional e pela política governamental. E isso leva à expulsão de trabalhadores rurais de suas terras. Essa expansão muitas vezes se dava em detrimento da agricultura de subsistência e da posse da terra por pequenos agricultores, resultando em concentração de terra e intenso deslocamento populacional. Exatamente. No interior do estado há um controle dos donos de terra sobre o entorno de suas propriedades. Essa elite rural tem forte influência sobre as instituições públicas, os representantes da igreja e até sobre o voto do povo, que no geral trabalha nas terras deles. Quando uma parte significativa dessa população migra para as áreas urbanas, fugindo da seca e da opressão, encontra uma outra configuração de forças políticas. Na capital pernambucana, os movimentos sociais, sindicais e estudantis são mais atuantes e gozam de mais liberdade. Em outras palavras, no Recife há uma maior influência das esquerdas, e isso causa um desequilíbrio na balança política que sempre pendeu muito mais para o lado dos grandes proprietários de terra. Tanto faz ser pirata ou rei. Essa configuração de forças políticas leva partidos que sempre estiveram em lados opostos a dialogar e a até se aliar para conseguir vencer eleições. Antes desse crescimento populacional da área urbana do estado, dois partidos conservadores dominam a cena política: o PSD, Partido Social Democrático, e a UDN, União Democrática Nacional. Ambas as legendas são dominadas pela elite econômica de Pernambuco, donos de terras, usineiros e uma elite industrial que nascia. A esquerda, mesmo sendo a terceira maior força política, não tem inicialmente condições de disputar uma eleição estadual sozinha e, por algum tempo, é ignorada pelas grandes legendas. O reinado do rei nas mãos de um pirata de lei. Mas no começo da década de 1950, o jogo vira. Para conseguir eleger seus governantes, a elite política agora precisa das forças progressistas, que expandiram suas bases com o êxodo rural. É assim que alianças impensadas começam a aparecer entre as esquerdas e as duas grandes legendas conservadoras. Um dos momentos mais emblemáticos dessa fase é justamente quando, em 1958, com a ajuda da esquerda, a UDN consegue eleger o governador Cid Sampaio, quebrando a hegemonia do PSD, que já durava muitos anos. Esse é um golpe duro demais para os PCDistas, porque a rivalidade entre esses dois partidos na disputa pelo poder é gigante. A esquerda sabe aproveitar a situação e, na eleição seguinte, se alia ao PSD, que precisa derrotar a UDN. Desta vez, contudo, as exigências para a aliança são maiores e quem encabeça a chapa é Miguel Arraes, então prefeito do Recife pelo Partido Social Trabalhista, PST. Ficou para o PSD a indicação do vice, o deputado estadual Paulo Guerra. O casamento dá certo e Arraes se elege governador em 62. Arraes, que tinha sido deputado estadual de 1950 a 1958, volta à Assembleia Legislativa no dia 31 de janeiro de 1963, às 3 da tarde. Agora para tomar posse como governador do estado. A casa estava cheia e ele teve a maior dificuldade para chegar na tribuna. A cerimônia foi presidida por Paulo Guerra, que depois se desligou do cargo de deputado para assumir o de vice-governador. Quando a posse termina, uma multidão segue Arraes até o Palácio do Campo das Princesas. Antes de entrar, ele faz um célebre discurso em cima de um poste.
Esses eventos provam que a esquerda tinha força em Pernambuco. Mas não a força capaz de iniciar uma revolução comunista, como a imprensa proclama aos 4 cantos. É importante dizer que os rumores revolucionários de Pernambuco não são exclusivamente motivados pela eleição de Arraes. A esquerda pernambucana, apesar de não ser a principal força política e de ser mais concentrada na área urbana, abriga uma gama de movimentos sociais que fazem muito barulho. Os sindicatos, o movimento estudantil, o movimento pela educação, as ligas camponesas, todos são muito atuantes e começam a fazer diferença na mobilização das massas. Uma boa imagem para a gente entender o que acontece nesse momento é a de uma balança de interesses que precisa ser equilibrada. De um lado, a elite poderosa, política e economicamente, e de outro, o povo, que clama por mudanças efetivas, e dentro desse grupo, uma minoria que já estava mais radicalizada. O clima no país é de intensa polarização política e social, marcado por crises econômicas e disputas ideológicas do contexto da Guerra Fria. A eleição de Arraes acontece um ano depois de João Goulart ter assumido a presidência da República com a renúncia de Jânio Quadros. A sociedade está dividida entre reformistas que defendem mudanças estruturais, como a reforma agrária e o aumento da intervenção estatal na economia, e setores conservadores, incluindo empresários, latifundiários e parte das Forças Armadas, que temem uma guinada à esquerda e à influência comunista. Nesse cenário, movimentos sociais como os sindicatos e as ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, de quem a gente vai falar já já, pressionam por reformas, enquanto a oposição conservadora, apoiada por parte da classe média e da Igreja Católica, organiza-se contra o governo. A tensão militar também cresce, com revoltas de sargentos e marinheiros exigindo direitos políticos, o que é visto como quebra da hierarquia pelas elites militares. As bases do golpe já estão sendo construídas, como a mobilização de setores civis e militares alinhados aos interesses dos Estados Unidos, que temem uma Cuba brasileira, entre aspas. Cabe aqui abrir um parêntese para dizer que uma parte da elite econômica de Pernambuco e do país entende que a manutenção de um modelo de relações de trabalho feudal no Nordeste não contribui para o desenvolvimento da região e que reformas sociais são necessárias para impulsionar o crescimento econômico nacional. Esse novo pensamento desenvolvimentista, portanto, não é uma exclusividade da esquerda. Até porque o descaso de séculos com o Norte e Nordeste começa a atingir também as áreas mais desenvolvidas do país, já que, para fugir da seca, da fome e da miséria, milhares de pessoas migram para as regiões mais desenvolvidas. O Sudeste é o destino das pessoas que deixam suas terras em busca de oportunidades, mas o que encontram é desemprego, trabalhos precários, mal remunerados. As favelas, com todas as suas questões sociais, crescem vertiginosamente. Em Pernambuco, o governo Arraes assume com a difícil missão de tentar equilibrar a balança. A gestão promove reformas sociais que atendem aos clamores dos setores progressistas, mas, por outro lado, tem muito cuidado para não mexer radicalmente com os interesses do chamado setor produtivo. Em 64, Pernambuco vive um momento de grande inquietação. O clima é de apreensão, apesar de o governador Miguel Arraes buscar soluções negociadas e promover importantes avanços. Um deles é o famoso Acordo do Campo, que buscou estabelecer regras para o pagamento do trabalho rural, levando em consideração a quantidade de serviço, o tipo e a duração. Além disso, o acordo garantia o pagamento do salário mínimo legal. Em parte, a situação tensa é criada artificialmente pela mídia, que joga pesado para potencializar a sensação de insegurança. Problemas nacionais como a inflação se misturam ao impacto das mudanças que a Arraes está implementando no Estado. Essas mudanças se destacam por atingir práticas centenárias, especialmente nas relações de trabalho no campo.
Basicamente, Miguel Arraes estava redirecionando o papel do Estado. Os direitos estabelecidos na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e do Estatuto do Trabalhador Rural, estão agora sendo assegurados à população. O salário mínimo e o 13º salário passam a ser pagos à maioria dos camponeses, e o dinheiro começa a circular na zona rural. Além disso, o governo para de reprimir a organização sindical, algo que sempre foi feito. Se a gente olhar direitinho, não é nada absurdo. Foram apenas garantidos os direitos que as pessoas já possuíam por lei. Mas não foi por esse prisma que os antigos donos do poder enxergaram. A questão é que todas essas mudanças ocorrem em pouco mais de um ano e provocam um realinhamento das forças sociais. Os antagonismos se aprofundam e abre-se espaço para radicalizações. Essa pequena revolução, na verdade, começa antes de Arraes virar governador. Lá em 1955, quando Pelope das Silveiras se torna prefeito do Recife e consolida a hegemonia da esquerda na capital. Mas quando as forças progressistas chegam ao governo do estado, ampliando suas bases para o interior e atingindo os negócios do campo, as tensões atingem o ponto máximo. Essas transformações mexem com os interesses seculares, como explica o cientista político Túlio Velho Barreto no documentário Miguel Arraes, A Origem do Líder. E no contexto político ele termina sendo identificado como um nome que melhor representava as esquerdas, né, desde a esquerda democrática até uma esquerda revolucionária, né, através dos partidos comunistas, por exemplo, como um candidato a prefeito do Recife e depois a governador. Né? A gente não pode pensar também que Arraes é alguém iluminado que caiu por um acaso em Pernambuco e de repente mudou a política toda local. Ele representa, é o principal representante de um contexto mais coletivo, né, que propiciou a possibilidade de ruptura com as oligarquias. Em outras palavras, as mudanças não estavam sendo violentas ou radicais, mas eram alardeadas pelos opositores de Arraes como se fosse. Um bom exemplo é a decisão de obrigar a cooperativa dos usineiros da época a pagar o imposto de indústrias e profissões devido à Prefeitura do Recife. Isso pode parecer algo pequeno, mas não é bem assim. Esse tributo existia desde a Constituição de 1934, mas as usinas de açúcar simplesmente não pagavam. E as prefeituras, dependentes do poder econômico das usinas, nem sequer ousavam cobrar. Era uma espécie de isenção fiscal, só que sem previsão em lei. Na gestão de Arraes, também teve início a chamada Contribuição de Melhoria, dos proprietários beneficiados por obras públicas que valorizavam seus imóveis, algo que nunca havia sido cobrado em nenhum município brasileiro. A renda extra vinda dessa taxa possibilita o investimento da infraestrutura da periferia, atendendo a populações mais carentes. Por outro lado, as áreas nobres são urbanizadas com o dinheiro dos próprios proprietários. No mesmo documentário sobre Miguel Arraes, o professor do Instituto Federal de Pernambuco, Júlio Barros, destaca outra ação do governador que bate de frente com as antigas práticas: a atuação da Secretaria de Assistência. E uma outra questão foi a criação da Secretaria Assistente com esse direcionamento. A criação da Secretaria Assistente foi do governo anterior, mas ela funcionava muito mais como um movimento assistencialista. Durante o governo Arraes, a Secretaria Assistente ela vai funcionar como um órgão de negociação. Ou seja, não vai ser o policial que vai primeiro resolver o problema. Quem vão ser os funcionários da Secretaria Assistente. Muitas vezes até o próprio secretário. E a atuação da Secretaria Assistente ela vai crescendo durante o governo. Tanto é que no final do primeiro ano do governo, ele já propõe uma ampliação da Secretaria para ela ser descentralizada. E vai escolher algumas cidades para receber o que ele vai chamar de delegacias assistentes. E o termo que ele vai utilizar não é um termo neutro, né? É o termo delegacia. O funcionário que vai ocupar aquela função é o delegado assistente. Então, esses dois órgãos foram fundamentais nesse processo. Tanto é que essa atuação desses órgãos é tão importante nesse período que a gente vê uma quantidade gigantesca de greve ocorrendo durante o governo Miguel Arraes. No período anterior ao governo Arraes, por exemplo, no ano anterior, em 62, a gente tem informações de pouco mais de 40 greves no período anterior,
ao governo Arraes. Durante o governo Arraes, só o primeiro ano do governo, a gente tem 91 greves ocorrendo. A grande questão é, durante o governo Arraes, há espaço para que essas greves aconteçam, né? E todas elas legais, não eram nada de greves ilegais. Nenhum movimento desses trabalhadores foi declarado ilegal. Inclusive, em determinado momento, quando as críticas se avolumam muito ao governo, ele, nesse processo de negociação, ele vai tentar, junto a esses movimentos sociais, alguns movimentos sociais, tentar minimizar a atuação desses movimentos. Quando o golpe é dado e Arraes é deposto, logo no primeiro dia, a Cooperativa dos Usineiros e o Sindicato da Indústria do Açúcar publicam nota no jornal apoiando os militares. Segundo eles, as Forças Armadas agem em nome da democracia e da paz social. O mesmo tom é adotado em outra nota, a da Federação das Indústrias de Pernambuco, que também elogiam a ação. A gente não pode falar de Pernambuco nesse período sem mencionar as famosas Ligas Camponesas. É nesse momento que elas se tornam um símbolo de resistência para uma parte da sociedade, enquanto para outros representam um perigo. A história das ligas começa lá em 1954, com o surgimento da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, regulamentada no ano seguinte. A partir daí, o movimento de trabalhadores rurais começa a enfrentar uma campanha pesadíssima de acusações de supostas ameaças de subversão da ordem e de desrespeito ao, entre aspas, sagrado princípio da propriedade. Essa campanha para descredibilizar o movimento é veiculada pela grande imprensa e pelos políticos. Mesmo assim, as ligas camponesas se expandem. Em 1959 já eram 25 unidades de luta só em Pernambuco. Túlio Velho Barreto explica como aconteceu esse fenômeno chamado Ligas Camponesas. As ligas camponesas, elas surgem, na verdade, como uma associação de ajuda mútua. Ou seja, você arrecadava dinheiro, por exemplo, para fazer um enterro. Arrecadava dinheiro entre a comunidade para ajudar uma viúva, né? Para o parto, para o nascimento de uma criança, naquele segmento social ali, absolutamente desassistido e necessitado. Nessa ocasião, os trabalhadores rurais, os camponeses, não recebiam salário, né? No final do mês, eles deviam ao balcão do usineiro, né? Que montava lá uma espécie de mercearia, né? Onde eles tiravam os produtos que necessitavam durante o mês para sua subsistência. E no final do mês, eles não tinham que receber, eles deviam dinheiro, porque eles tiravam lá mais do que o que eles recebiam. Buscando ajuda, né, eles encontram em Francisco Julião, né, o Zezé da Galileia, que é a liderança ali, ele procura Francisco Julião e procura Francisco Julião inicialmente para Julião ser advogado da causa deles, né, em função da atuação de Julião como advogado e alguém envolvido com a preocupação mais social, etc. E Julião termina se transformando ou sendo identificado com as ligas camponesas e se transforma na principal liderança, a liderança mais visível das ligas camponesas. E Julião faz carreira política. Elege-se para a LEP em 1954 pelo Partido Socialista Brasileiro, com apoio do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Em 58, conquista um novo mandato de deputado estadual. Em 62, quando Arraes é eleito governador, Julião vence uma eleição para deputado federal, mas o mandato vai ser cassado e ele preso após o golpe militar de 64. Francisco Julião é uma figura complexa no contexto das relações políticas de Pernambuco. Em 1956, ele mobiliza 600 camponeses para as comemorações do 1º de maio no Recife. 2 anos depois, 3.000 participaram do primeiro Congresso de Lavradores, Trabalhadores Agrícolas e Pescadores. Essa galera chegou a caminhar até a Assembleia Legislativa, a nossa ALEP, que dedicou uma sessão inteira para discutir a questão da reforma agrária. Imagina a força desse movimento. Ou seja, Julião é o cara que inflama o povo oprimido para a luta. A consequência disso é que ele também dá pano para manga para as especulações da imprensa sobre a ameaça comunista. Claro que a força de Julião incomoda muita gente. Um episódio ocorrido em 1956 ilustra bem a tensão e truculência desse momento, que, por incrível que pareça, ainda era democrático. Nesse ano, Francisco Julião
foi preso pela Polícia Militar Estadual durante uma reunião no engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, na região da Mata Sul de Pernambuco. Mesmo sendo deputado estadual e tendo imunidade parlamentar, ele é levado para Recife e entregue a um coronel do Exército. Foi uma confusão danada, mas ele é solto em seguida. Na LEP, ele denuncia o ocorrido e consegue o apoio dos outros deputados. Aí o danado volta a Galileia para outra reunião na semana seguinte, acompanhado de mais 2 parlamentares, e mesmo assim é cercado por pistoleiros contratados pelos proprietários de terra. Era um clima de tensão altíssimo no campo. Pois é, e aí, no meio dessa tensão toda, entra a Arraes no governo. A nova gestão, que soou ameaçadora até para o então presidente da República, João Goulart, não criminaliza a luta dos trabalhadores do campo. Ao contrário, a acolhe. E essa postura coloca o novo governador em uma situação delicada, já que a ameaça da reforma agrária, tão temida entre os grandes proprietários, começa a despontar no horizonte. É o que aponta o professor da UFPE, Antônio Montenegro. A Arraes, ao mesmo tempo, ele está entre fogos cruzadíssimos. Porque se no campo ele tem Julião levando e produzindo um efeito de revolução a todo custo, no modelo de Cuba, você tem uma relação entre Arraes e Goulart de profunda desconfiança. Nós não podemos entender o significado desse momento histórico sem recuperar o significado que tem as transformações que estão ocorrendo no mundo. Você vem da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, depois da Segunda Guerra. Você vem depois a Revolução Cubana. Com a Revolução Cubana, essa identificação do Nordeste com a Revolução Cubana. Então você percebe como Arraes ele está extremamente, numa situação extremamente delicada. Porque ele tem uma postura, digamos assim, a favor de reformas, mas ele, como ele tem a possibilidade de ser presidente, Goulart o vê como adversário, e ele tem Julião a incendiar. Uma parte da igreja, representada na figura de Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda de Recife, também tem um papel superatuante e ideologicamente comprometido com a libertação dos mais pobres nesse período. Pernambuco passa a ser visto como uma afronta ao regime que se encaminha, justamente por ter políticos de esquerda, e a força da igreja com a teologia da libertação. O embate é claro: fé contra a opressão, a fome e a miséria. A gente não pode esquecer de falar também do Movimento de Cultura Popular, o MCP, que foi criado no Recife quando Arraes era prefeito da cidade em 1960. A iniciativa tinha o propósito de levar educação e cultura para a população de baixa renda, preparando-a para a efetiva participação na vida política do país. O foco principal era a alfabetização em massa, com o objetivo de deixar a população menos vulnerável a manipulações da elite econômica e política. Intelectuais e artistas como Abelardo da Hora, Francisco Brenan, Anita Paz Barreto, Ariano Suassuna e José Wicker fizeram parte do MCP. O movimento foi extinto assim que o golpe foi consumado. 2 tanques de guerra foram estacionados no gramado da sede localizado no Sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela. Toda a documentação foi queimada, obras de arte destruídas e os profissionais afastados dos cargos. Em resumo, o cenário pré-1964 em Pernambuco é de intensa mobilização social de trabalhadores do campo e da cidade, ebulição cultural, um governador de esquerda com forte apoio popular e uma igreja progressista. É um barril de pólvora e o golpe de 1964 vem para interromper esse processo de crescente participação popular. Não foi difícil para a oposição conservadora armar a arapuca para o golpe em Pernambuco. Todas essas mudanças que vinham acontecendo tornam o Estado um alvo perfeito. Basta desestabilizá-lo um pouco. Aí vocês perguntam, que tática usar para isso? Denunciar uma iminente cubanização do Nordeste, claro. A narrativa é construída para fazer o povo acreditar que a conquista da Prefeitura do Recife e do governo do Estado pela esquerda são as primeiras etapas
da temida Revolução Comunista em Pernambuco. Greves operárias, incêndios de canaviais, invasão de propriedades privadas e os conflitos da Zona da Mata são apresentados como parte de uma estratégia comunista de desorganização da economia para a tomada do poder. A mídia fala até em treinamento de milícias populares com armas de Cuba e da Tchecoslováquia. O método Paulo Freire de alfabetização em massa é apresentado como uma doutrinação para transformar trabalhadores em agentes robotizados da Revolução Proletária. E, claro, à frente de tudo isso está o próprio Miguel Arraes, apontado como, entre aspas, o principal líder comunista da região. Essa narrativa é amplamente divulgada no Brasil e no exterior, como parte do plano para inserir o problema brasileiro no contexto da Guerra Fria e justificar perante as Forças Armadas brasileiras e setores liberais, inclusive dos Estados Unidos, uma possível intervenção americana. A direita pernambucana, por sua vez, age pragmaticamente. Eles não temem de verdade o fantasma do comunismo, pois sabem que esse risco não existe. Pesquisas da época mostram que 65% dos recifenses são contra a legalização do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e apenas 2% manifestam preferência por essa legenda. Mas o que aterroriza a elite realmente são os 70% favoráveis à reforma agrária, que na real não tem nada a ver com o comunismo, já que pode ser implementada em vários sistemas socioeconômicos e políticos. Inclusive, nessa época, vários países não comunistas já haviam feito essa reforma, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Itália. Clarissa, mas quando se ventilou essa possibilidade no Brasil, a elite econômica que concentrava as terras não gostou nem um pouco. Enquanto o governo de Arraes se esforça para resolver pacificamente os conflitos no campo, a oposição se empenha em ampliá-los, inclusive infiltrando-se nos movimentos populares para desviá-los de seus objetivos. Grupos ligados aos proprietários de terra reprimem violentamente reivindicações de trabalhadores para forçar reações que os transformem de vítimas em criminosos. É importante notar que, além das pressões externas e da oposição ferrenha, o governo de Miguel Arraes também enfrenta problemas internos significativos. A esquerda brasileira vive divisões. João Goulart, por exemplo, manobrando ora à direita, ora à esquerda, acaba perdendo a confiança de aliados importantes, inclusive da sua própria legenda, o Partido Trabalhista Brasileiro. Em Pernambuco, esse clima de disputas internas é intenso. A Aliança Vitoriosa de 1962, que elege Miguel Arraes, é ampla e heterogênea, abrangendo desde antigos políticos do interior até comunistas e socialistas, com uma base urbana significativa. Mas a convivência não é fácil, e conflitos frequentemente resvalam do plano político para o administrativo. Então voltamos para o fatídico dia 1º de abril, quando o golpe militar acontece. Aqui vale um parêntese. No calendário cívico, a data do golpe foi antecipada para o dia 31 de março, para não coincidir com o dia da mentira. Parece até piada, né? Mas o cenário desse dia não é nada engraçado. Recife está totalmente dominado pelos militares. As estações de rádio e televisão e as redações de jornais são ocupadas pelo Exército. Em suma, só é permitido transmitir o noticiário que convém aos golpistas. A prisão do governador, embora ainda não consumada, é divulgada seguidamente para desestimular qualquer resistência. A redação do jornal A Última Hora, contrário ao golpe, é invadida, seus diretores presos e a edição que anunciava a reação do governo federal é apreendida. As redações de jornais não são as únicas invadidas neste dia. Para tentar neutralizar qualquer reação, o Exército também invade sindicatos e abafa movimentações estudantis. A correria nas ruas é grande. Comerciantes fecham apressadamente suas portas e as pessoas se amontoam nas paradas de ônibus para voltar às suas casas. Perto do Palácio do Governo, na Avenida Dantas Barreto, no centro, 2 estudantes são baleados numa manifestação em defesa da democracia e do governo Arraes.
Jonas José de Albuquerque Barros, de 18 anos, e Ivan Rocha de Aguiar, de 21 anos, são as primeiras vítimas fatais da intervenção militar em Pernambuco. O jornalista Marcelo Mário Melo fala para o nosso colega Ciro Rocha o que aconteceu quando estava ao lado dos estudantes nesse dia. Então nós ouvimos dizer que lá nas alturas do Cais do Porto ia haver uma distribuição de armas para a resistência. Algumas dezenas de pessoas foram para lá e não tinha arma nenhuma. Aí soubemos de uma Assembleia Geral permanente na Escola de Engenharia. Então a gente vai para a Escola de Engenharia, isso já na parte da tarde, né? E sai aquela passeata da Escola de Engenharia, entra ali na Rua do Hospício, pega a Rua da Imperatriz, entra na Guararapes, dando paradas para comício relâmpago, e a gente se dirige para o Palácio do Governo. Quando a passeata chega na esquina do edifício JK, vem um pelotão ali, da altura do Palácio da Justiça, atirando para cima. Aí o pessoal gritou, é festim? Então eu vi os pedaços de reboco caindo dos edifícios, aí o que deu alarme, não é festim? Aí começou um corre-corre, e eles foram baixando a linha de tiro. E ao meu lado mataram Jonas Albuquerque, Jonas Barros, que era do grupo dos comunistinhos do ginásio pernambucano, do qual eu fazia parte, e Ivan Aguiar, que tinha feito vestibular e entrar no primeiro ano de engenharia, filho de Severino Aguiar, um comunista histórico. Se no Recife os militares reforçam a presença em bairros operários, no interior, bloqueios são feitos em estradas para prevenir focos de resistência. As ruas próximas à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal estão interditadas, os prédios vizinhos cercados, com militares em uniforme de campanha e armados dentro das casas. É aqui que chegamos ao ponto central de como a ditadura se legitimou, a coerção da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A deposição de Miguel Arraes e de Pelópe da Silveira, já executada de fato pelos militares, é formalizada por meio de resoluções da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Municipal do Recife. Ambas as casas deliberaram após provocação expressa do 4º Exército e sob coação. Isso é crucial. Não dá para falar que o que acontece nesse dia é um ato de livre e espontânea vontade dos parlamentares. É um ato de força, imposto, com a presença ostensiva de militares armados dentro do plenário. A democracia é formalmente atropelada. No Recife, o vice-prefeito Augusto Lucena é empossado prefeito. Já na Alepe acontece assim. O Palácio Joaquim Nabuco recebe um ofício do comando do 4º Exército, que horas antes tinha prendido Arraes. Esse documento comunica o afastamento dele. A partir daí, uma comissão executiva do Legislativo elabora um projeto de resolução relatada pelo deputado Edson Mouri Fernandes, decretando o impeachment. A Alepe debate a proposta até 10h30 da noite e mesmo sob pressão dos militares, muitos deputados se posicionam contra a medida. Mas, por fim, a resolução declarando vago o cargo de governador do estado é aprovada por 45 votos a 16. Mais de meio século depois, o ex-deputado estadual Luiz de Andrade Lima recordou a votação numa entrevista à Rádio Alepe. Lima foi cassado pela ditadura em 1969, quando a Alepe foi fechada. Essa entrevista foi dada para a jornalista Thaisa Lima. Lá a Assembleia já estava cercada por Ibiapino, Coronel Ibiapino. Eu então entrei e me articulei com o pessoal. Mas no nosso pessoal, que era a maioria absoluta já tinha debandado. E nós contamos apenas com 15 votos, com 15 deputados que tiveram a coragem de votar e se pronunciar contra. E o coronel Ibiapino estava lá, junto da presidência, dizendo faça isso, faça aquilo outro. Na sequência, o vice-governador Paulo Guerra é empossado como governador, dando a aparência de uma sucessão normal. No entanto, a cerimônia de posse realizada pouco depois da meia-noite conta com a presença de todos os comandantes militares da região, enquanto a tropa que cerca a Assembleia Legislativa permanece a postos, pronta para esmagar qualquer reação. O povo, que costuma lotar as galerias da Alepe em solenidades, não comparece. As ruas do centro estão desertas, em um silêncio fúnebre. Ali, na calada da noite, consuma-se a derrubada do primeiro governo popular de Pernambuco. O novo gestor trata de consolidar o apoio do 4º Exército, nomeando militares e pessoas de sua confiança para cargos-chave
como a Secretaria de Segurança Pública e o Comando da Polícia Militar. Mas a parte mais pesada do golpe em Pernambuco é realmente a repressão, que logo começa a se espalhar e aumentar de intensidade por todo o estado. A repressão política em Pernambuco é mais violenta e generalizada que no restante do país, sem precedentes, nem mesmo se comparada com o período da ditadura de Vargas. Logo depois do golpe, ainda em abril de 64, centenas de pessoas que passam pelo bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife, veem quando o deputado federal e ativista do Partido Comunista, Gregório Bezerra, é arrastado por 3 cordas amarradas no pescoço, sem camisa e com sangramentos no corpo. Um idoso de 64 anos na época, ele tinha sido torturado no quartel da Companhia de Motomecanização e agora, aos gritos, um oficial do Exército incita o público ao linchamento e anuncia o enforcamento a ser realizado na praça do bairro. O próprio Gregório Bezerra conta o episódio em entrevista dada durante o exílio. Me sentaram numa cadeira, o vilão que arrancou meus cabelos em cruz com alicate. Não satisfeito, puseram aço de bateria assim no solo e me forçaram a colocar a sola dos pés dentro de uma fração de minuto. A sola dos pés tinha sido totalmente destruída. A dor que eu sofri era indescritível, não sei descrever, bem angustiosa. Não satisfeito, voltaram comigo novamente para a câmara de tortura, amarraram 3 cordas no meu pescoço, 3 cordas. Um me puxava para a direita, outro me puxava para a esquerda, outro me puxava para a retaguarda. No início ainda tive força de contrair a musculatura do pescoço, com medo de ser enforcado, porque eu não queria morrer, é claro. Então saíram me arrastando pelo pátio do quartel, na rua principal do bairro da Casa Forte, defronte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ele parou aquele desfile macabro e concitou a oficialidade do CPOR, alunos e soldados, para me linchar. Paralisou o trânsito e concitava a massa a me linchar. A atitude da massa civis que estava na rua e a atitude da oficialidade do CPOR, dos alunos e dos soldados que estavam presentes, me encorajaram, porque não só não aderiram o consentimento do verdugo Coronel Villoc, como eu senti pela fisionomia de alguns deles a revolta contra aquela atitude que manchava as tradições do Exército Nacional. Pois é, a minha mãe, que morou a infância no bairro de Casa Forte, conta essa história. Que quando ela era menina, estava brincando com os irmãos, com os primos, e todo mundo viu quando o Gregório passou de cueca, sendo arrastado pelos militares, pela Avenida 17 de Agosto até a Praça de Casa Forte. Mas a execução pública é impedida pela Madre Superiora do Colégio Sagrada Família, que também ficava ali na Praça de Casa Forte. Ela avisa ao bispo auxiliar de Dom Helder Câmara, Dom José Lamartine, que telefona ao comandante do 4º Exército pedindo clemência. O que torna essa repressão tão brutal é que ela não se limita ao governo militar e às polícias. Conta com a participação de bandos civis armados formados por adversários de Miguel Arraes, usineiros e senhores de engenho, que se sentiam prejudicados no governo dele. Esses grupos, agindo de forma independente, mas com apoio oficial, espalham o terror na Zona da Mata, onde as reformas haviam sido mais profundas. Quase tudo é feito à margem da legalidade. Grupos extraoficiais, por conta própria, prendem e assassinam trabalhadores, invadem casas, expulsam famílias, e não apenas no interior. Uma dessas vítimas é o padre e educador Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, que tinha assumido a pastoral da juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife a convite de Dom Helder Câmara. Sem nunca ter militado em organizações políticas, o padre Henrique é considerado subversivo por denunciar a repressão e defender a justiça social. Na noite de 26 de maio de 1969, é visto pela última vez. Na manhã seguinte, o corpo dele é encontrado na cidade universitária com marcas de tortura e execução. Na época, a versão oficial
é de crime comum cometido por usuários de droga. Mais de 40 anos depois, porém, a Comissão da Verdade do Helder Câmara aponta, em seu relatório final, provas de que estavam envolvidos no crime jovens paramilitares pertencentes ao Comando de Caça aos Comunistas, junto com investigadores da Polícia Civil e um promotor público, assim como o uso de veículo da polícia no sequestro. A morte do padre Henrique chocou a sociedade pernambucana. De acordo com o jornalista Chico de Assis, que na época integrava o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, o caso gerou tanta comoção que forçou o regime a encerrar uma investida iniciada 1 mês antes e que parecia ter a meta de eliminar lideranças da oposição em Pernambuco. A primeira vítima dessa ação dos militares foi o então presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, Cândido Pinto, de apenas 22 anos. O jovem estava em um ponto de ônibus e, ao perceber que seria sequestrado por homens encapuzados em um carro, reagiu e foi baleado. Um dos tiros atingiu sua coluna e o deixou paraplégico. A gente colocava que estaria em marcha um processo para dizimar pela morte com as forças tidas como de esquerda, e que, segundo a nossa visão na época, foi interrompido por Padre Henrique, porque Padre Henrique morreu. Quando foi no começo do mês, se não me engano, no fim do mês depois, e Padre Henrique no fim. Então, Padre Henrique, eles mataram, né? Então, suspendeu o que no nosso entendimento seria uma definição da repressão de dizimar as forças de esquerda, aqueles que estavam se situando como de esquerda. A mídia, que contribuiu para criar um clima favorável ao golpe, passa a fomentar a repressão e anestesiar a consciência popular. João Goulart e Miguel Arraes são apresentados como responsáveis diretos pela subversão e corrupção. Denúncias inverídicas, sem provas, são divulgadas de forma sensacionalista, como se fossem reais, para que a violência contra os adversários seja entendida como atos de justiça ou um castigo merecido. As acusações chegam a ser absurdas. A televisão exibe macacões vendidos nas feiras como fardas de uma suposta milícia popular, os bacamarteiros de Caruaru. Figuras folclóricas são apresentados como uma perigosa unidade paramilitar de combate organizada nas ligas camponesas e treinada por instrutores cubanos. Pessoas são presas por divulgarem propaganda subversiva por meio da simbologia de um cordão encarnado de um pastoril, manifestação da cultura popular que faz referência ao nascimento do menino Jesus. Uma brincadeira que a gente faz nas escolas, onde há um conjunto de pastorinhas vestidas de azul e um outro grupo usando a cor vermelha, ou encarnado, como diz a minha avó Teresa. Isso, e livros são apreendidos e exibidos em exposições itinerantes como fermento de doutrinação marxista, muitas vezes apenas pela cor da capa ou alguma ambiguidade do título. A repressão resulta em milhares de prisões. Quartéis, penitenciárias e delegacias improvisam celas para amontoar trabalhadores, estudantes, professores, profissionais liberais, políticos, escritores e jornalistas. Qualquer denúncia, mesmo anônima, justifica a prisão do subversivo, entre aspas, ou de seus parentes. A delação é estimulada como ato cívico. Líderes vistos como perigosos, como o educador Paulo Freire e o advogado Francisco Julião, são perseguidos. O líder das ligas camponesas, inclusive, tem os direitos políticos suspensos e seu mandato de deputado federal cassado pelo ato institucional número 1. A repressão é brutal e visa silenciar qualquer oposição. Ninguém está imune. Muitos são detidos, interrogados e passam por sessões de tortura. Outros tantos são mortos e dados como desaparecidos. A ditadura usa a Lei de Segurança Nacional, a LSN, de 1953 como base supostamente legal para as detenções de quase 300 pessoas. Em 1967, o regime cria sua própria LSN, que é endurecida em 1969, com um decreto-lei que chega a prever pena de morte. Ela se torna a arma jurídica para perseguir qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao regime. Qualquer crítica vira subversão. Protestos se tornam crime contra a ordem política e social.
Apesar dessa pretensa legalidade, o autoritarismo e a truculência atropelam direitos individuais e garantias fundamentais. Um caso emblemático de como a repressão age e como o sistema legal é manipulado é a farsa da soltura de presos políticos. O caso de Miguel Arraes ilustra isso perfeitamente. O Supremo Tribunal Federal, em 19 de abril de 65, concede habeas corpus a Arraes por unanimidade, declarando a incompetência da Justiça Militar para processá-lo e ordena sua libertação imediata. Mas no dia seguinte, o chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército, general Edson Figueiredo, telegrafa ao presidente do STF, ministro Ribeiro da Costa, informando que Arraes permaneceria preso para finalizar outras investigações em curso. A resposta do ministro Ribeiro da Costa é imediata e enérgica. Ele adverte o general Figueiredo sobre o dever de acatar ordens de superior hierárquico e o cumprimento de decisões judiciárias. Acusa-o de rebelião contra a soberania do Poder Judiciário e exige o acatamento da ordem. O presidente Castelo Branco intervém e, para surpresa de Arraes e da linha dura, ordena o cumprimento da decisão do STF. Assim, em 21 de abril de 1965, mais de um ano após sua prisão, Miguel Arraes é libertado, graças à firmeza do STF e à coragem de seus advogados. Contudo, sem garantia de vida e sem possibilidade de atuação política no país, ele opta pelo exílio na Argélia. No campo onde a realidade social sempre foi e é mais dura, o golpe promove um absoluto retrocesso favorável ao patronato, que vê a oportunidade de reaver terras que haviam sido desapropriadas ou arrendadas para trabalhadores rurais durante o período democrático. A repressão liquida as ligas camponesas e os sindicatos. A igreja, com Dom Helder Câmara, também começa a sentir o peso da repressão. O arcebispo se recusa a celebrar a missa de aniversário do golpe, em 65. Um protesto contra os atos de tortura e repressão, como o suplício de Gregório Bezerra e a perseguição a Paulo Freire, no Recife. Em 66, o religioso formaliza sua oposição ao regime, assinando o Manifesto dos Bispos do Nordeste, um documento da Ação Católica Operária que denuncia a situação socioeconômica dos trabalhadores rurais do Nordeste e mostra a negligência do Estado frente às suas reivindicações. Essa resistência da Igreja se consolida ainda mais quando, em 1968, o governo instaura o golpe dentro do golpe, o ato institucional número 5, AI-5, o mais violento dos 17 atos da ditadura, que a gente vai abordar daqui a pouco. Nesse contexto, a ditadura passa a censurar os posicionamentos de Dom Helder dentro do Brasil. A partir daí, seus discursos, juntamente com os da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se torna ainda mais contundente na denúncia dos atos de tortura do governo militar brasileiro. Silenciado em sua própria nação, Dom Helder torna-se o mais importante crítico do regime fora do país. O próprio arcebispo traduz o momento em declaração memorável. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leigo, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobrindo uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre, Cristo, quando anunciou o julgamento final, não disse: os pobres tiveram fome, os pobres tiveram sede. Eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça. Já viu que palavra mais perigosa? Justiça. Falar em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista. Desde o primeiro momento, trabalhadores, líderes políticos, estudantes e artistas não ficam passivos diante do movimento golpista. O ano de 1968, por exemplo, é de extrema agitação dos movimentos que se organizam na contramão da ditadura civil-militar.
No período de maior repressão, uma parte da militância adere à luta armada. Em Pernambuco, as principais organizações desse tipo são o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, a Aliança Libertadora Nacional, ALN, o Partido Comunista Revolucionário, PCR, a Frente de Libertação do Nordeste, FLNE, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares. O PCBR é, nesse momento, a maior e mais expressiva organização da esquerda armada atuante em Pernambuco durante o período da ditadura e possui a maior inserção no movimento estudantil do Estado, de onde provinha também a maioria de seus quadros. Suas reivindicações mais imediatas são liberdades democráticas, revogação dos atos da ditadura e libertação de presos políticos. A ditadura brasileira se ancora numa postura híbrida. Por um lado, é construída uma estrutura autoritária para consolidar a Revolução de 64, como eles chamam. Por outro, continua prometendo a volta à democracia. Essa legalidade autoritária, como alguns chamam, busca revestir as medidas de exceção com aspectos formais e jurídicos para dar uma aparência de que são legítimas, especialmente no cenário internacional. Mas, na prática, os limites constitucionais não são seguidos. Quando a questão é conveniente à ditadura, ela se submete à Carta Constitucional. Quando não, ela simplesmente edita novas normas que atendam aos seus objetivos. Para sustentar a ideia de que defende a democracia e de que o golpe foi deflagrado para protegê-la, os militares editam em 1965 o AI-2, modificando a essência do sistema político partidário que existia. A partir daí, são criados 2 partidos controlados pelo regime: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que seria o braço governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, a oposição consentida. A ideia dos militares é ter um partido de oposição pequeno, fraco e dócil, que não represente uma ameaça ao domínio político-militar. E do outro, um partido forte e grande, a ARENA, identificado com a chamada Revolução, que tem o objetivo de garantir permanentes vitórias no Congresso Nacional. O MDB não nasce de um processo histórico de lutas ou da associação espontânea de pessoas com interesses comuns, e sim para ser a oposição da ARENA e criar a ilusão de uma democracia. Em Pernambuco, o MDB é formado basicamente por políticos moderados do antigo regime, já que as principais lideranças da esquerda pernambucana haviam sido caçadas. Inicialmente, o MDB adora uma postura bem moderada na sua atuação política. A imprensa pernambucana e uma parcela significativa da sociedade sequer vê diferença real entre a ARENA e o MDB. O espaço de atuação do MDB depende, na maioria das vezes, dos limites estabelecidos pelo próprio regime. O cronista político Severino Barbosa reflete esse sentimento no Jornal Diário de Pernambuco no dia 2 de janeiro de 1966. Antigamente, pelegos, corruptos, comunistas e outros estavam espalhados pelo PTB, PSD, UDN, PSP, PTN, PRP, PSB, PDC, PR e outros. Agora, o negócio ficou mais simples. Políticos honestos e políticos salafrários se dividem apenas em 2 grupos. Os mais sabidos pularam logo para o lado do governo e formam a ARENA. Os mais recalcados, revoltosos e complexados ficaram num tal de MDB, que é a mesma coisa. No entanto, o MDB, em diversas ocasiões, excede essas barreiras e assume uma posição mais aguerrida, de claro ataque ao governo. Em outras palavras, a criatura se volta contra o seu criador. A arbitrariedade da ditadura e a forma como o regime conduz o país começa a desagradar muita gente, inclusive quem a princípio apoiou o golpe. Dentro desse cenário de insatisfação, os integrantes do MDB de Pernambuco começam a adotar posturas cada vez mais enérgicas contra o regime. Mas vida de oposição em regime autoritário é muito ingrata. O MDB não sofre apenas pela maneira abrupta como o sistema bipartidário é criado. Ele enfrenta o banimento dos parlamentares de esquerda e a ameaça permanente de cassações, prisões ou algo ainda pior.
O MDB chega a 1966, ano de eleições, completamente esfacelado em Pernambuco. O partido não lança candidatura ao governo estadual e a eleição indireta dá a vitória para Nilo Coelho, nome apoiado pelo Palácio do Planalto. A eleição para governador de Pernambuco tem uma enorme interferência da ditadura, o que não impede a bancada do MDB na Alep de protestar. O deputado Andrade Lima Filho lê na tribuna da Alep um manifesto contra o processo de escolha indireta, denunciando o delito cívico de tirar do povo o direito de eleger o seu governador. Só um caminho deve seguir a oposição, representada pelo movimento democrático brasileiro: repudiar com energia e altivez o que agora se faz numa Assembleia eleita para legislar e nunca para escolher governantes para um povo tradicionalmente democrático. A maioria desta casa pode aceitar, consciente ou inconscientemente, a opressão. Nós, da minoria, da oposição, não a aceitamos. A maioria, esquecida dos compromissos assumidos com a coletividade, pode dizer sim, como sim já disse, a outros atos do poder discricionário. Nós, da minoria, continuaremos a dizer não, até que a violência nos cale, como calou ao povo, pois entendemos que por mais dura que seja a nossa luta e mais perigosa a nossa caminhada, continuaremos ao lado dos melhores valores morais desta nação. Ainda em 1966 acontece um episódio que acelera o processo que leva o país para a fase mais dura da repressão. Estamos falando do atentado ocorrido em 25 de julho daquele ano, no aeroporto dos Guararapes, no Recife, e que tinha como alvo o então presidente do Brasil, o general Arthur da Costa e Silva. Uma mala contendo uma bomba relógio é deixada no saguão do aeroporto, mas o guarda civil Sebastião Tomás de Aquino vê o objeto e resolve levá-lo para outro lugar. Nesse momento a bomba explode, deixando 2 mortos e 12 feridos, entre eles Sebastião. Costa e Silva saiu ileso, ele nem chegou a pegar o avião que tinha sofrido uma pane em João Pessoa. Correndo um pouco no tempo, chegamos a 1968, ano marcado pelo início da guerra contra o Legislativo. Nas ruas, já se percebe uma maior insatisfação da população em protestos, passeatas e comícios, especialmente por parte do movimento estudantil. E o parlamento, com a intensificação da repressão a esses atos, torna-se uma das poucas esferas públicas onde é possível, de alguma forma, criticar a ditadura. Parlamentares da oposição eleitos em 1966 reagem ao clima político, apoiando o crescente movimento de protesto de massa de trabalhadores e de classe média. Embora não pudesse legislar como deveria, o Congresso desempenha o papel de denunciar os atos repressivos do governo. Mas a ditadura não aceita essa rebeldia. A recusa da Câmara Federal, em 12 de dezembro de 1968, em cassar o mandato do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, por um discurso considerado ofensivo aos militares, é a gota d'água para a linha dura do regime. Então, em 13 de dezembro de 1968, vem o famoso AI-5. Esse ato institucional fecha o Congresso por tempo indeterminado e dá ao presidente da República o poder de legislar por decretos-lei, cassar mandatos e intervir em estados. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. O AI-5 também suspende direitos políticos e proíbe habeas corpus para, entre aspas, crimes políticos e contra a segurança nacional. Institui ainda a censura prévia, proibindo qualquer atividade ou manifestação sobre o assunto de natureza política. Isso é usado para calar imprensa e artistas. É um período de silêncio e asfixia, marcado pela generalização da tortura e execuções sumárias. Com o AI-5, 434 civis são marginalizados da política. Somente em 1969 são 79 cassações na Câmara Federal, o maior número da história. Para vocês terem uma ideia,
Segundo dados do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nos 10 anos de vigência do AI-5, 500 filmes foram proibidos, 450 peças de teatro vetadas, 200 livros censurados e 100 revistas retiradas de circulação. Meu som! Outra obra censurada no período militar é essa aí que vocês estão escutando ao fundo enquanto a gente fala, Cálice. Ela é de Chico Buarque e Gilberto Gil, que chegaram a ter uma apresentação no festival de 1973, interrompida com o corte dos microfones dos artistas. Olha, eles estão apurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, desligar o som, não estava no programa, não. Estava no programa, claro, está no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não. Apesar da proibição, a música foi gravada posteriormente e se tornou um símbolo de resistência à ditadura. Cálice, chega hoje, tipo do mano. Cálice, xalá, cálice, 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 cálice. O famigerado AI-5 atinge Alepe em 8 de fevereiro de 1969, quando a casa tem suas atividades suspensas pelo regime militar. O então presidente da República, general Arthur da Costa e Silva, determina o recesso da Alepe e de outras assembleias estaduais, com a justificativa de que estariam contrariando os princípios éticos fundamentais da Revolução Democrática Brasileira, usando abusivamente de direitos que não possuem e promovendo atos atentatórios à dignidade do mandato. Basicamente, sob acusação de corrupção, os pernambucanos ficam sem representação legislativa por impressionantes 467 dias. O governador Nilo Coelho administra o estado por decretos de lei. A Assembleia só reabre em 1º de junho de 1970. O parlamento pernambucano, que tem a história narrada aqui nesse podcast, antes do fechamento era um dos que mais se destacava nas críticas à ditadura, apesar do reduzido número de representantes da oposição. Apenas 14 deputados do MDB foram eleitos em 66 contra 51 da Arena. O grupo era pequeno, mas fazia muito barulho. No primeiro discurso como parlamentar, o deputado Valdemar Alberto Borges Rodrigues Filho, conhecido como Deminha, não titubeia e afirma: meia dúzia de oficiais superiores das nossas Forças Armadas não hesitaram em transformar sua pátria em republiqueta, onde o governo não emana do povo nem em seu nome é exercido. Mas a insatisfação em Pernambuco não vem apenas da oposição. Até mesmo integrantes da Arena começam a fazer críticas ao regime e a apoiar a Frente Ampla, um movimento que unia figuras como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Por essa razão, a Assembleia Legislativa de Pernambuco se torna um dos alvos do AI-5. No dia seguinte ao anúncio do recesso, os deputados precisam recolher suas coisas e, pelo programa A Voz do Brasil, ouvem a lista dos parlamentares cassados. A ditadura não perdoa as críticas e as alianças com a Frente Ampla, inclusive de políticos governistas. De 65 parlamentares, a casa é reduzida a 49, sem convocação de suplentes. A lista de parlamentares cassados em Pernambuco é extensa e reflete o alcance da repressão. No total, 16 perderam seus mandatos durante o recesso forçado da Alepe. Entre eles, nomes como Egídio Ferreira Lima e Inaldo Ivo Lima, ambos do MDB. A oposição, porém, não é a única perseguida. Quadros da Arena também estão na lista, como José Marques da Silva e José Inácio da Silva. Foram 9 mandatos cassados do MDB e 7 da Arena. Para justificar a caça às bruxas, a ditadura acusa os parlamentares de apoio a Miguel Arraes e João Goulart, conduta antirrevolucionária e até supostos envolvimentos em corrupção. Essas acusações muitas vezes são vagas e sem provas concretas. Após o fechamento da Alepe, os parlamentares cassados enfrentam dificuldades extremas, perdendo direitos políticos por 10 anos e sendo perseguidos até em trabalhos sem conotação política. Dorani Sampaio, por exemplo, que era advogado, conta à Comissão da Verdade Dom Helder Câmara que seus clientes desapareceram. Para sustentar a família, ele abre um restaurante popular, mas aqueles que frequentam o estabelecimento recebem ameaças.
Deminha é um dos deputados caçados que foge do país. Inicialmente ruma para o Paraguai, onde passa alguns anos. Depois vai para os Estados Unidos. O atual deputado da Alep, Valdemar Borges, do MDB, é filho de Deminha. Ele relembra os momentos do exílio, ressaltando que o pai nunca deixou de trabalhar contra a repressão, mesmo estando fora do país. Bom, e quando meu pai saiu, ele inicialmente foi para o Paraguai. E lá ele continuava com conexões políticas com o Brasil, cumprindo um papel que ele já cumpria aqui, antes mesmo de ser deputado, que era aquele papel de dar guarida e encaminhamento, digamos assim, às pessoas que estavam sendo perseguidas. Lá no Paraguai, ele, aí já com o status de um funcionário internacional, ele atravessava a fronteira, vinha para o Brasil, pegava as pessoas, as lideranças que estavam sendo caçadas mesmo no Brasil, caçadas com C cedilha, muitas já tinham sido caçadas com 2 S. Enfim, pegava as pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura, colocava dentro do carro e atravessava para o Paraguai. Do Paraguai, normalmente mandava para o Uruguai e do Uruguai, normalmente para a Europa, o leste europeu, etc. Com o desmonte promovido pelos militares no Congresso Nacional e na Alep, a atuação dos parlamentares pernambucanos de oposição que restam, quando da abertura dessas casas, passa a ser basicamente a leitura de breves discursos e comunicados na tribuna. Qualquer ação mais incisiva, como a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, fica totalmente impossibilitada devido ao pequeno número de parlamentares do MDB. O que sobra do partido quando o Congresso é reaberto é um corpo sem vida. A eleição que se segue ao AI-5 é desastrosa para o MDB. O índice de votos brancos e nulos é altíssimo em nível nacional e atinge em cheio a legenda oposicionista. Muitos militantes desconfiam do MDB, acreditando que o partido era apenas um instrumento para a ditadura se legitimar. O resultado disso é uma derrota eleitoral enorme. Nem o próprio presidente nacional do partido, o senador Oscar Passos, consegue se reeleger e renuncia. Essa derrota gera discussões internas sobre a autodissolução da legenda, uma forma de protesto contra os abusos de poder. O regime está fechado, o AI-5 em pleno vapor e há um clima de vigilância e terror. Além disso, o milagre econômico brasileiro e a popularidade do então presidente Médici dão uma base de legitimidade ao regime. A partir de 1971, o MDB em Pernambuco e no Brasil todo começa a trilhar um novo caminho. Depois de anos de incerteza e moderação, o partido adota uma postura mais incisiva na luta contra o regime militar, na contestação da ordem vigente e na defesa do retorno à democracia. Esse período, especialmente após a posse do general Ernesto Geisel em 1974, marca o início da chamada abertura do regime, que, embora controlada, gera novas possibilidades para a oposição. Em Pernambuco, um grupo do MDB começa a se formar com figuras como Jarbas Vasconcelos, Marcos Freire, Fernando Lira, Sérgio Murilo, Roberto Freire e Marcos Cunha. Esses políticos dão uma nova energia ao partido. Em 1971, esse grupo se articula e lança a Carta do Recife, um documento ousado para a época que defende a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. O documento também pede anistia e reforma agrária e repudia a limitação do habeas corpus, as eleições indiretas e a censura. A Carta do Recife causa um alvoroço. Mesmo com as ameaças e a censura, esse grupo mais combativo do MDB, usando o partido como um posto de resistência, começa a denunciar as torturas, os desaparecimentos e os assassinatos de opositores políticos ao regime. Marcos Freire, por exemplo, usa a tribuna do Congresso para denunciar o desaparecimento de Rubens Paiva e de militantes do PCB. Rubens Paiva era deputado federal e foi cassado após o golpe de 64. Em 1971, ele é sequestrado e morto pelo regime, como mostra o filme brasileiro ganhador do Oscar Ainda Estou Aqui. Essa coragem ajuda a mudar a imagem do MDB. O partido que antes era visto com desconfiança passa a ser percebido como um instrumento importante na luta pela democracia. O MDB aqui no estado vai se constituindo por membros da intelectualidade local, políticos vindo de partidos como PTB e PSD,
E o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que atuava na clandestinidade, passa a apoiar, mesmo que veladamente, os candidatos do MDB, especialmente em Pernambuco. Em 1974, vem a campanha da anticandidatura de Ulisses Guimarães à presidência da República. O ato de lançar essa campanha é a forma encontrada pela oposição para denunciar a farsa das eleições indiretas, um ato cívico para sensibilizar o eleitorado. Ulisses, em seu discurso, compara a campanha do MDB a um veleiro com destino à liberdade, usando a famosa frase de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. A imprensa, claro, censura tudo. Apesar de Ulisses ter perdido, a campanha da anticandidatura é fundamental para projetar uma imagem positiva do MDB. O partido ganha credibilidade, provando que é possível desafiar o governo pela via eleitoral. Ainda em 1974, Pernambuco é palco de uma das mais surpreendentes vitórias do MDB. Marcos Freire, o candidato do MDB ao Senado, vence o usineiro João Cleófas da Arena contra todas as expectativas e apesar da máquina governista. Sua vitória é um marco. O MDB consegue aumentar significativamente a bancada parlamentar na Câmara e nas assembleias legislativas de todo o país. Em Pernambuco, salta de 9 para 13 deputados estaduais, quase a metade da bancada da Arena. Essa vitória não é por acaso. Vários fatores contribuem, entre eles o declínio do milagre econômico, após a crise do petróleo de 1973 e o uso eficaz e profissional dos meios de comunicação de massa, e até a política de liberalização do regime promovida por Geisel. Mas, claro, a ditadura não fica de braços cruzados. Para tentar conter o avanço do MDB, o governo institui a Lei Falcão, de 1976, que tem como objetivo principal silenciar a oposição na propaganda eleitoral em rádio e TV. Ela limita a propaganda, exibindo apenas o nome, o número e a foto do candidato. A ditadura justifica a medida afirmando que ela é necessária para garantir a igualdade de direitos e informações. Na prática, a Lei tolhe o principal instrumento de vitória do MDB em 74, as denúncias públicas e os debates. Fernando Coelho, que foi deputado federal pelo MDB entre 1974 e 1978, por exemplo, nos contou que usou o guia eleitoral para denunciar o desaparecimento do estudante Fernando Santa Cruz. Eu entrevistei em 2017 o ex-deputado, que foi um dos fundadores do MDB em Pernambuco. O depoimento, que ele me deu 2 anos antes de falecer, foi para uma matéria que fizemos sobre a Comissão da Verdade, que ele coordenou aqui no estado. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. E eu tinha ido passado o dia na rua, em véspera de eleição, e fui em casa mudar a camisa para ir para a televisão fazer esse programa. Estava essa senhora que se identificou, era mãe de Fernando Santa Cruz. E ela me contava o seguinte, ela dizia, eu quero saber onde está meu filho. E contava o seguinte, que ele tinha sido preso e ela desde então andava lutando. Ela dizia, não sei se o senhor pode me ajudar, mas eu, como mãe, eu estou fazendo o que estiver no meu alcance para localizar meu filho. Eu quero saber onde está meu filho. Eu ia fazer o guia eleitoral logo em seguida e tinha imaginado até fazer uma fala sobre a situação econômica de Pernambuco. Mas, diante do que eu vi, eu digo, eu vou transmitir essa denúncia que ela está me fazendo. Nós falávamos no guia eleitoral com um fiscal junto do Tribunal Eleitoral que podia interromper e tirar do ar o programa a qualquer momento, né? Eu disse a ele, olha, eu só lhe peço uma coisa, não posso impedir se você tiver tirado do ar, mas eu peço que deixe eu falar, porque eu estou com uma história engasgada e me considero no dever de dizer. Ele deixou, não me tirou do ar. Eu fiz a denúncia, foi a primeira denúncia pública do desaparecimento de Fernando Santa Cruz. Outra coisa que ele nos contou é que mais ou menos nessa mesma época houve estados brasileiros que chegaram a ser criados ou extintos, curiosamente mudando a correlação de forças no Congresso. Naquela época, por exemplo, nós tínhamos 6 senadores entre o Rio e Guanabara, que ganhávamos nos 2 estados. Eles fizeram a unidade e com a unidade passamos a ter 3. Perdemos 3 senadores ali. No Mato Grosso fizeram o contrário. Como era deles, eles dividiram o Mato Grosso e passaram a ter 6, onde tinham apenas 3. Quer dizer, casuísmo desse tipo é que impediram. E não para por aí. Em 1977,
O regime reage com dureza à derrota na votação de uma proposta de emenda constitucional que não consegue o apoio necessário no Congresso. 2 dias depois, o Congresso Nacional é colocado em recesso novamente. E o presidente Geisel edita o Pacote de Abril, uma série de medidas autoritárias para assegurar o controle do processo político. Esse pacote altera as regras eleitorais para garantir a vitória da Arena nas eleições de 1978. A impossibilidade de acesso ao rádio e televisão, imposta pela Lei Falcão, não impede o MDB de mobilizar os setores ativos da sociedade civil e monopolizar a ação política para derrotar o regime nas urnas. Em Pernambuco, Jarbas Vasconcelos é o candidato do MDB ao Senado, em 1978. Em uma campanha difícil, denuncia o modelo econômico da ditadura e as reformas eleitorais arbitrárias do Pacote de Abril. Apesar da derrota na majoritária, devido ao artifício das novas regras eleitorais impostas pelo regime, o sentimento no MDB pernambucano é de vitória. Afinal, a oposição tinha ganhado com a eleição, mesmo tendo sido o governo o vencedor das urnas. E o MDB cresce. De 3 deputados federais pernambucanos em 1970, salta para 5 em 1974 e para 8 em 1978, mostrando a ascensão da força oposicionista na Câmara Federal em Pernambuco. A partir daí, a redemocratização parece ser inevitável, apesar de acontecer de forma lenta e gradual. Em 13 de outubro de 1978, através da Emenda Constitucional número 11, o presidente Geisel revoga o AI-5 e os outros atos institucionais que eram contrários à Constituição. O passo seguinte é a aprovação da Lei de Anistia, em 1979, que perdoa todos os crimes cometidos durante a ditadura militar. Ou seja, todas as atrocidades dos militares ficam impunes. Por outro lado, a medida possibilita o retorno das pessoas que estavam exiladas em outros países sem o risco de serem presas, torturadas ou até assassinadas. Inclusive Miguel Arraes. Nesse mesmo ano, João Figueiredo substitui Geisel na presidência da República e dá continuidade ao processo de redemocratização do Brasil. O enfraquecimento da Arena após as eleições de 78 leva a ditadura a encorajar o debate sobre a criação de novos partidos visando quebrar a unidade do MDB. E assim, em 20 de dezembro de 1979, é promulgada a Lei da Reforma Partidária. Mesmo com o fim do bipartidarismo, o MDB segue como o depositário das esperanças de diferentes grupos na luta pela redemocratização. Estudantes, sindicatos, ativistas da Igreja Progressista e movimentos populares, muitos desses grupos ou entram no MDB ou o apoiam de todas as formas que podem. A legenda também passa a se chamar PMDB. Depois que o deputado federal Dante de Oliveira protocola um projeto de emenda à Constituição que previa a eleição direta para presidente em 1985, um grande movimento exigindo eleições diretas surge no Brasil. As diretas já. Participam desse movimento intelectuais, sindicalistas, igrejas, atletas, artistas, entre outros grupos. Em abril de 1984, a emenda é rejeitada no Congresso. Ela precisava de 320 votos e obteve 298. Mas as diretas já é um movimento importante que ajuda a abreviar o fim da ditadura. Com uma oposição fortalecida e que conquista a maioria do colégio eleitoral em janeiro de 1985, Tancredo Neves vence a eleição e se torna o primeiro presidente não militar eleito depois do golpe de 64. Contudo, na véspera de assumir o cargo, Tancredo Neves é internado, morrendo dias depois. Seu vice-presidente, José Sarney, que tinha sido da Arena, assume o governo em seu lugar. Para a maioria dos historiadores, a posse de Sarney marca o fim da ditadura civil-militar.
Em 1º de fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte, composta por congressistas eleitos através do voto direto, é instalada. Após 20 meses de debates que envolveram diversos movimentos sociais, em outubro de 1988 é aprovada a nova Constituição do Brasil. Ela substitui a de 1967, criada pela ditadura civil-militar. Também chamada de Constituição Cidadã, a nova Carta Magna estabelece o voto para todos os brasileiros maiores de idade, assim como o voto direto para presidente da República, além de direitos como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, o direito à saúde, educação e segurança, condenação do racismo e de manifestações contra o Estado Democrático de Direito. Para parte dos pesquisadores, é aí que a ditadura se encerra de verdade, em 1988, quando é promulgada a atual Constituição do nosso país. No ano seguinte, é a vez de a Assembleia Legislativa de Pernambuco fazer a nossa Carta Magna Estadual. Durante o governo de quem? Miguel Arraes. E em 2012, a nossa Alep aprova a lei que cria a Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara, que investiga os crimes cometidos durante o regime militar em Pernambuco. Mas, minhas caras Clarissa e Amanda, esses são temas para outras temporadas do podcast Sagas Pernambucanas. A gente já convida a maravilhosa Amanda Seabra para a nossa 3ª temporada. Já vai pensando aí, amiga, sobre que saga pernambucana você vai querer se debruçar. A Amanda já é do time do Sagas. Eu também queria mais temporada, mais episódios, mas por hoje é só. Com esse retorno à democracia, após os anos de chumbo, a gente encerra essa 2ª temporada que teve o mote Voz e Força do Povo. Esperamos que nessa jornada você tenha conhecido um pouco mais os personagens e acontecimentos políticos ao longo de 190 anos de existência da nossa Assembleia Legislativa de Pernambuco. Acho que a gente entregou muito, né, Clarice? Amigo, entregamos tudo! KKK! Você é desses que tem um ritmo frenético e botam todo mundo pra entregar tudo. É o seu jeitinho. A gente gosta de você assim. Amiga, se entregar muito é crime, pode me levar preso. Olha pra isso. Mas sim, sobrevivemos a mais uma saga, com o apoio essencial da nossa Superintendência de Comunicação e de muitos repórteres e estagiários do Departamento de Jornalismo e dos nossos editores aqui da Rádio Alep que se empenharam para entregar esse presente pelo aniversário da Assembleia ao povo pernambucano. Valeu, galera. Sem vocês a gente não tava aqui. Cada vez tem mais gente acreditando e se somando nesse projeto, o que deixa a gente feliz pra caramba. E você sabe como é, né? E se você ainda não ouviu os episódios anteriores ou a 1ª temporada do Sagas Pernambucanas, já tá tudo aí na sua mão. Vai lá, escuta. E você sabe, né? Não esquece de curtir, seguir o perfil da Rádio Alep nas plataformas de podcast, avaliar com 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas aí no seu tocador, dar aquele joinha no YouTube e compartilhar esse conteúdo. Isso tudo é muito importante para que a grandeza da história de Pernambuco alcance mais pessoas interessadas no assunto. A gente agradece mais uma vez a você, Amanda, por ter feito a pesquisa e esse roteiro incrível desse episódio final luxuosíssimo. Valeu, Amanda, tu arrasou nesse cinza final. Obrigada, André e Clarice, estou muito feliz de participar desse projeto massa, que foi muito gostoso de fazer. Quero agradecer também ao nosso companheiro Ciro Rocha, que nos ajudou na finalização desse episódio. E não posso deixar de agradecer a você que está ouvindo esse podcast, nos prestigiando. Espero de verdade que você tenha curtido esse tempo junto com a gente. Clarissa, minha amiga, um beijo pra tu. Valeu por estar mais uma vez aqui comigo nessa missão, com todo o seu talento. Não só nessas locuções maravilhosas, mas também no episódio da Algisa Cavalcante, que você fez a pesquisa e o roteiro. Você abrilhanta esse projeto. Ai, amigo, assim eu fico com vergonha. Mas é nóis, tamo aí. Tá certo. E claro, mais uma vez a gente agradece a você, ouvinte, que maratonou essa temporada. A gente agradece pela parceria com Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau! O podcast Sagas Pernambucanas, Voz e Força do Povo
é uma realização da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco por ocasião das comemorações de 190 anos da ALEP. A coordenação geral do projeto é de André Zahar. A apresentação é de Clarissa Falbo e André Zahar. O roteiro deste episódio é de Amanda Seabra. A edição de som e sonorização é de Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Davi Nascimento é responsável pela trilha sonora. Na trilha complementar, usamos faixas da plataforma Mob Grátis. A pesquisa deste projeto teve o apoio da Biblioteca da ALEP e da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo. A trilha sonora desta edição usou trecho das músicas É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, de Erasmo Carlos, Da Lama ao Caos, de Chico Sainz e Nação Zumbi, Lailô, de Lenine, Toda Vez que Eu Dou um Passo, O Mundo Sai do Lugar, de Siba, Valente Cangaço e CK1, Cetilha da Esperança, ambas de Madureira Armorial, Armoriando para Egildo, de Rafael Marques e Walter Areia, e Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Na vinheta, usamos o trecho da música Cantiga Brava, de Geraldo Vandré. Este episódio teve as participações de Ciro Rocha e Aimone Neto. Este programa e produções da Rádio ALEP podem ser acessadas pelo site www.alep.pe.gov.br e nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Amazon Music e outras. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu.